Bom, gente, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio as nossas meninas, né? Que são elas, a Soraya Souza, que é psicóloga infantil. Inclusive, eu quero mostrar para vocês as nossas lindas psicólogas profissionais que vieram hoje conversar com a gente. Você sabe que quando você descobre o diagnóstico do seu filho, elas já estão aqui? Lindas, sejam bem-vindas, viu, meninas? Obrigada. Prazer recebê-las. E como é bom a gente ver mulheres unidas para o bem. Unidas para favorecer ainda mais a qualidade de vida de uma mãe, a qualidade de vida dos filhos. Essa família realmente está inserida num contexto de qualidade de vida no dia a dia. Sim. Todo mundo tem que estar bem. Sim. E nós estamos numa semana muito importante que antecede o Dia das Mães. E hoje nós estamos recebendo aqui a Socorro Vieira, né, Socorro? Sim, seja bem-vinda. A Madalena Barros. Prazer, tudo bem, Madalena? Obrigada, tudo. A Jamile Vale, que é psicóloga, né? E também a Soraya Souza, que é psicóloga infantil. Obrigada. Essas 4 mulheres, gente, traz um projeto muito importante, onde, primeiro, você tem que compreender o diagnóstico do teu filho, né? E aí, o que tem que acontecer? Você vai ter que ter estratégias, manejo, na verdade, para você ajudar nesse contexto a todo mundo ficar bem nessa família. Porque, assim, o que acontece às vezes? Às vezes você tem um filho autista em casa e você tem outro que não é. Né? Aí o pai e a mãe primeiro tem que entender, tem que compreender o diagnóstico. Como lidar com a família, como lidar com situações adversas, sendo que às vezes o meu filho faz algo que o outro não faz. Mas a gente tem que saber entender, a gente tem que saber interagir. E confesso para vocês que esse projeto, para mim, chama atenção, porque ninguém tem a obrigação de saber tudo. Ninguém pode saber tudo. Eu não sei tudo. Minha mãe não sabe tudo, meu pai não sabe tudo, os meus irmãos não sabem tudo. Imagina quando você tem um diagnóstico dentro de casa de um filho autista, de um filho que precisa de um espaço maior, que tem TDAH, que de repente passa por 1001 situações e que às vezes a família, ela precisa primeiro ser acolhida para que ela entenda como vai viver essa situação no dia a dia e levar com naturalidade. Não é isso, meninas? Exatamente. Quem vai começar falando do projeto? Quem pode? Como você falou mesmo, a palavra principal do projeto, Vanusa, é o acolhimento. Sim. Então, nós sempre frisamos essa palavra porque nós queremos, primeiramente, acolher essa família. Então, trazer essa família para mais próximo dos atendimentos, porque a gente trazendo essa família, a gente consegue potencializar as evoluções da nossa criança. E eu quero que vocês me falem, expliquem para quem está em casa assistindo o programa um pouco mais sobre o projeto, porque hoje, necessariamente, tem muita gente assistindo e tem muita gente assim, ó, segurando o cabelo e dizendo como lidar com essa situação, Isso que eu tô falando é muito sério. Dentro de casa, você tem, às vezes, um filho autista, mas o outro não é. E aí cria, de uma certa forma, uma situação que, às vezes, para uma mãe, que é a que passa mais tempo com os filhos dentro de casa, não é fácil, né? Exatamente. Dentro do projeto, a gente pode olhar para a câmera. Exatamente, assim, pra gente. Estratégias, onde a gente pode estar auxiliando esses pais justamente no manejo com essas crianças, né? Além do acolhimento, a gente vai utilizar estratégias de manejo para que os pais possam utilizar no seu dia a dia com as crianças. O que vocês perceberam? E aí vocês, cada uma vai falando, que a gente vai entrando nesse contexto de explicar para quem está em casa. O que vocês perceberam e vocês se reuniram para estarem assim dentro desse projeto tão maravilhoso e ajudar pais e mães que estejam assistindo o nosso programa? E principalmente estar no Bom Dia, porque tudo que a gente quer não é só informar, a gente quer ajudar. Sim, isso. Né? Quando nós criamos esse projeto, quando nós somos familiar, a gente tem como perspectiva os nossos atendimentos clínicos. Sim. Então a gente sentiu a necessidade de dar uma formação para os pais, né? Esse suporte. Tanto para os pais como para os cuidadores, porque às vezes é a avó, às vezes é o tio, às vezes é a madrinha. Então a gente ampliou a proposta também para esses cuidadores. E o que a gente observa nos atendimentos clínicos? Uma sobrecarga emocional, social, física. E principalmente das mães, né? Que passa a maior parte do tempo com os filhos, de levar para terapia, leva para o médico, enfim, aquela rotina diária. Então, a gente pensando nisso, lógico, não é só para as mães, a gente quer também trazer outros familiares justamente para diminuir essa sobrecarga. E aí, entendendo desse modo, né, após várias famílias partilharem conosco, né, porque acontece um estreitamento de laços, né, quando uma criança dessa passa a ser
acompanhado por cada um de nós dentro das nossas respectivas áreas, acontece um estreitamento de laços, como eu disse. Ou seja, a gente passa a se sentir pertencente àquela família, porque a gente acompanha o dia a dia, as angústias, as dores e todo o processo que a família passa, né? O processo da descoberta, depois entra o luto, que não é fácil. Porque muitas vezes você descobre, mas de imediato você tem aquela coisa de não querer aceitar. O processo de negação. De negação. E não é porque você ama menos ou mais, é porque é um choque. Isso, Exatamente, não é então, fácil. pensando tornar isso mais leve, né? Pensando em tirar uma carga que muitas vezes fica realmente muito carregado, fica difícil para as famílias. Então nós sentamos, nos reunimos, conversamos e entendemos que nós poderíamos dar uma parcela, fazer a diferença dentro da sociedade, olhando para essas famílias de uma maneira mais diferenciada, mais sensível, porque o nosso projeto ele funciona também muito com a escuta, com a troca de experiência, além das informações que nós repassamos dentro das nossas respectivas áreas. Nós ensinamos como ajudar no processo acadêmico, no processo de aquisição de leitura e escrita, depois como essa criança continuar evoluindo academicamente, como ela desenvolver a sua fala, como ela melhorar as suas emoções, como ela lidar com as suas emoções, como ela trabalhar a sua autorregulação e como, sobretudo, ela conviver bem em sociedade. Nossa, isso que vocês estão falando é tão interessante. Sabe por quê, meninas? Porque isso é ter uma sensibilidade sobre o olhar. Não é a primeira vez que a gente traz assuntos desse tipo para o programa, mas essa ideia de vocês foi muito interessante porque às vezes tudo se sobrecarrega para uma única pessoa. Sim. A mãe é a responsável por esse filho e ela que se vire. Não. A família tem que estar inserida. Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, essa criança vai precisar do apoio de todo mundo. Por exemplo, daquela avó que tem mais experiência de vida no dia a dia, daquele irmão que muitas vezes vai ter que ajudar o irmãozinho quando estiver lá na escola, por situações adversas que ele esteja passando. Quando vocês falam de estratégia, entra nesse quesito também? Sim, o meu irmão é o mais velho, o meu irmão, por exemplo, ele não é autista, mas tem um irmãozinho que é. Às vezes ele passa por situações adversas na escola e não tem ninguém que defenda. Mas é justamente isso. Ano passado, quando a gente veio pra cá, você até frisou muito bem, olha, seria interessante ter um projeto voltado. E vocês trouxeram. E a gente já estávamos planejando esse projeto. Por quê? Porque o diferencial é isso. É muito, a gente observa aqui em Teresina, não só em Teresina, mas essa questão do âmbito clínico. Então, entrou na salinha, fez a terapia com a criança e aí a mãe no final. Verdade. Então, a gente trazendo essa proposta, não só levando e tirando essa sobrecarga da mãe, que a gente sabe que é a mãe que faz o planejamento, a execução, a mãe que elabora as estratégias e tudo. Mas trazer também os outros familiares para entender. Às vezes, o irmão, como você pontuou, mais velho, ele tem esse comportamento com o irmão mais novo, porque ele não sabe como fazer. Verdade. E aí, quando a gente traz essa família para o contexto clínico também, o processo evolutivo da criança é mais rápido. E vocês percebam, na época que a gente trouxe as meninas que não está muito distante, o que mais me chama a atenção e que me deixa feliz é que elas foram correndo realmente buscar uma forma de poder estar mais inserida e ajudar as mães. E eu tenho certeza absoluta que cada pessoa que passa ou que vai passar pelo projeto vai entender que se torna mais leve. Que muitas vezes as pessoas querem colocar como fardo. E assim, a gente tem que entender de verdade que é uma luta diária para a vida toda. Lembra que a gente até comentou, não sei se vocês se lembram, a gente até falou da dificuldade que muitas vezes a mãe tem de se cuidar. Sim. A mãe tem dificuldade de se cuidar, de ficar mais bonita, de ter tempo nessa hora. Os familiares E a gente traz isso também dentro do projeto, né? Essa importância do autocuidado das próprias mães, né? E eu tô super A nossa feliz. formação ela foi dividida em 4 módulos. Sim. E o primeiro é justamente a gente fala sobre o autocuidado e o autoconhecimento. Dentro dessa proposta, a gente leva esse autoconhecimento que é para também eles entenderem o quanto os aspectos emocionais deles, pais, também influenciam nos aspectos emocionais da criança. Então, dentro dessa proposta, a gente fala muito também em autocuidado. Quando a gente vê uma fonoaudióloga, a gente percebe o quê? As dificuldades que muitas vezes tem de ouvir, né? Muitas vezes a dificuldade que você tem também de observar. E você, como psicóloga infantil, como psicóloga, acaba trabalhando o filho, né, menor, acaba trabalhando o adolescente e acaba trabalhando a família toda. O que vocês sentiram
logo em seguida com essa ideia desse projeto que está dando com certeza certo. Nós estamos agora no segundo módulo, a segunda edição do Conexão Familiar. Então, além das devolutivas das mães, que a gente chega até a se arrepiar, porque é muito emocionante. Na primeira vez vocês vieram cheios de emoção. Então, podemos dizer Conexão 1, Conexão 2. É isso mesmo. Então, além dessa devolutiva, a gente também observa, olha, agora eu estou entendendo mais a comunicação do meu filho, sendo ele não verbal. Eu estou conseguindo entender o que ele está pedindo. O irmãozinho começa a entender. Sim. Eu estou conseguindo fazer algumas estratégias em casa, assim, como é que eu posso tratar com ele em casa? Olha, tá dando certo na terapia agora. Então, a mãe já chega pra gente com um sorriso enorme, tá dando certo, e a gente fica muito feliz quando esse acontece feedback isso. ele é muito gratificante, né, pra gente, porque a gente percebe que tá dando certo. E dentro do projeto também, a gente está recebendo muita figura paterna. Que é o e pra muito gente, né, feliz. é muito interessante incluir não só essa figura materna, como também a paterna. E o que mais hoje também nos deixa muito gratificante é porque outras cidades, outros lugares estão começando a nos procurar, buscando informação. Gente do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Não, vocês têm que já estão aí buscando informações como funciona o projeto Maranhão. Inclusive tem gente do Maranhão aí assistindo. Imaginava grande, mas tão rápido e grande assim. Nós ficamos muito felizes por tudo isso, porque esse é o nosso maior desejo, é mostrar que essas crianças são capazes, que eles podem avançar e ir muito mais longe, dar voos muito mais altos do que as próprias junto, famílias. né? E a família toda Exatamente. junto, entendendo que essa inclusão realmente acontece assim. Meninas, vocês já estão arrasando, eu sei que vocês vão andar pelo estado todo do Piauí, boa parte do Maranhão, Brasil e o mundo, que esse momento é um momento realmente de acolhimento, que é o que vocês estão falando. A questão de vocês poderem incluir a família toda inserida e ver que o trabalho é para todo mundo. Sim, o processo de generalização, porque Claro. se a gente faz nosso trabalho em processo, né, terapêutico, a gente sabe da importância da continuidade no ambiente familiar. E quando vocês fazem isso, o vizinho descobre, provavelmente, que esteja passando por isso dentro de casa, porque existe uma conversa. Olha, eu encontrei um projeto onde eles me acolheram, estão usando estratégias super interessantes. Veja como é que tá meu filho, que nem é autista, mas está se dando super bem com o irmão que é. Né? Às vezes tem pessoas que nem sabem que dentro de casa tem pessoas tão especiais. Até assim. esse processo, Vanusa, foi interessante você pontuar isso, que a gente tem um pai que, inclusive, ele estava em processo de negação. Sim. Que ele achava que o filho dele não tinha, então tinha algumas características. Ele teve essa oportunidade de participar do projeto. Hoje, inclusive, ele está dando palestras em vários locais aqui em Teresina, porque ele observou como eu posso ajudar o meu filho. Então, além de ter esse processo de aceitação, ele começou a entender, olha, agora eu vou usar essas estratégias do projeto. Então, hoje, a esposa dele até nos relatou muito emocionada que Conexão foi para ela assim uma luz, uma virada de chave, porque hoje o pai, o esposo dela tá mais presente. E isso a criança tá evoluindo. Então vocês mais. vieram para mostrar essa apresentação do Conexão 2, vai ter o Conexão 3, olha eu aqui já. Vai ter o Conexão 3, onde elas vão me convidar e eu vou estar junto com elas vendo lá como apresentadora e repórter da situação, para mostrar elas nos colégios, para mostrar elas em alguns ambientes, sendo palestrantes e ajudando as pessoas. E aí a gente vai estar mostrando uma multidão, que eu já consigo ver, de pessoas entendendo esse lado. Porque eu acho que vocês, psicólogas, profissionais, têm que assumir o papel de vocês. De estar não só dentro das clínicas, mas assumir a responsabilidade que muitas vezes tem gente que está fora fazendo tudo errado. Sim. Sabe? Indo palestrar coisa que não se preparou para palestrar. Falando de mentes, de sentimentos, emoções e corações, sem ter a responsabilidade e a especialização para estar falando. Então, acho que está na hora da gente não adoecer famílias, mas trazer qualidade de vida e de saúde, né, meninas? Obrigada. Quero agradecer, tá bom? A gente que agradece pela Agradeço pela oportunidade. oportunidade. E o Instagram, para quem quiser seguir? O meu é Madace Barros. O meu é Maria do Socorro, Deus é Fiel. Amém! Glória a Deus! Amém. O meu Instagram é o Psicojamile. E o meu é Psico Soraya Souza. Tá vendo como Deus faz? Usa anjos. Isso. E o projeto funciona no Espaço Mundo Mágico, na Zequinha Freire. Tá E certo. Vanusa, muito obrigada pelo que carinho, agradeço. pela sua Queria o Instagram da sensibilidade. Conexão. Vamos deixar isso no roteiro. Eita, queria o Instagram pra gente divulgar. Toda vez que a gente vem aqui tem um desafio diferente pra gente. Parabéns, podem continuar aí, eu tô muito feliz com vocês, viu? Obrigada. Extremamente feliz, Obrigada. gente, eu tô tão feliz de poder estar entrando nesse processo e dando continuidade nesse processo tão inteligente dessas mulheres guerreiras. Muito bom.